Um homem de chapéu de palha entra em um restaurante de luxo. Suas botas estão sujas de barro. Sua camisa simples, manchada de graxa. O gerente olha para ele com desprezo e solta: "Se conseguir pagar, eu limpo suas botas." Todos riem. Ninguém imagina que em poucos minutos, aquele homem humilde faria o gerente engolir cada palavra e provaria que as aparências enganam. Benedito Santos tinha 45 anos e mãos calejadas de quem trabalha desde criança. Naquela tarde de quinta-feira, ele estava no meio do campo, consertando um trator que havia pifado durante a colheita. Era alta temporada. Cada hora parada significava prejuízo. Benedito estava de joelhos, com as mãos sujas de óleo, quando o celular tocou. Era seu assistente, Marcelo. "Seu Benedito, os investidores acabaram de confirmar. A reunião é daqui a 1 hora, no Le Château." Benedito olhou para o relógio. 50 minutos. O Le Château ficava a 40 minutos dali. Não havia tempo para voltar para casa, tomar banho e trocar de roupa. Ele olhou para suas mãos sujas, para a camisa manchada, para as botas enlameadas. "Vou assim mesmo", pensou. Aquela reunião era importante demais para adiar. 3 grandes empresários vinham de São Paulo, especificamente para fechar um contrato milionário de fornecimento de grãos. Era a negociação do ano. Benedito não podia se atrasar. Ele lavou as mãos rapidamente em um balde de água, sacudiu a poeira do chapéu de palha e entrou na caminhonete. No caminho, olhou-se no retrovisor. Sabia que sua aparência não condizia com o local aonde ia. Mas Benedito aprendeu uma coisa na vida: caráter não se veste. Trabalho honesto não precisa de terno para ter valor. Quando a caminhonete estacionou em frente ao Le Château, Benedito respirou fundo. O restaurante era imponente. Fachada de vidro espelhado, manobrista na porta, tapete vermelho na entrada. Casais bem vestidos entravam e saíam. Mulheres com vestidos de grife, homens de terno italiano. Benedito desceu da caminhonete. O manobrista olhou para ele de cima a baixo, franzindo a testa. Não estendeu a mão para pegar a chave. Benedito deixou o veículo em uma vaga comum e caminhou em direção à entrada. Suas botas faziam um som pesado contra o piso de mármore da calçada. Cada passo ecoava. As pessoas que passavam por ele desviavam o olhar, como se sua presença fosse incômoda. Uma senhora puxou a bolsa para perto do corpo ao vê-lo se aproximar. Benedito empurrou a porta de vidro e entrou. O ambiente era ainda mais luxuoso por dentro. Lustres de cristal pendiam do teto, mesas decoradas com arranjos de flores importadas. Um pianista tocava suavemente ao fundo. O ar tinha cheiro de perfume caro e comida refinada. E então ele apareceu. Rodrigo Vasconcelos, o gerente. Terno azul marinho impecável, cabelo penteado com gel, postura ereta. Seus olhos brilharam de indignação ao ver Benedito. Ele atravessou o salão com passos rápidos, colocando-se entre o fazendeiro e o resto do restaurante, como um escudo humano. "O senhor está perdido?" A voz de Rodrigo era fria, cortante. Benedito tirou o chapéu de palha, segurando-o com respeito. "Boa tarde. Tenho uma reserva. Benedito Santos." Rodrigo olhou para um tablet que segurava. Seus dedos deslizaram pela tela com impaciência. Ele franziu a testa, claramente incomodado ao encontrar o nome. "O senhor é o Benedito Santos?" A descrença era evidente em sua voz. "Sim, senhor." Rodrigo olhou para Benedito da cabeça aos pés. Analisou o chapéu de palha surrado, a camisa manchada de graxa, as calças simples de brim, as botas sujas de barro. Seus lábios se curvaram em um sorriso de desdém. "Olha, amigo, este é um estabelecimento fino. Temos um código de vestimenta. O senhor não pode entrar assim." Benedito manteve a voz calma, firme. "Eu tenho uma reunião de negócios marcada para agora. É importante." Rodrigo soltou uma risada curta, sem humor. Alguns clientes nas mesas próximas começaram a prestar atenção.
O pianista continuou tocando, mas a tensão no ar era palpável. Reunião de negócios. Rodrigo repetiu, sua voz gotejando sarcasmo. Aqui? Ele se virou para os garçons que observavam a cena. Um deles segurou uma risada. Rodrigo voltou sua atenção para Benedito, aumentando o tom de voz propositalmente. Me diga uma coisa, o senhor sabe quanto custa um prato aqui? Um simples aperitivo sai por R$ 200, uma entrada 400, um prato principal pode chegar a 1.500. Benedito não respondeu, apenas segurou o chapéu com as duas mãos, esperando. Rodrigo deu um passo à frente, aproximando-se. Sua voz ficou ainda mais alta, garantindo que todos no restaurante pudessem ouvir. Vou fazer uma proposta. Se o senhor conseguir pagar a conta, eu mesmo limpo essas botas sujas do senhor, com minhas próprias mãos. Risos ecoaram pelo salão. Uma mulher de vestido vermelho levou a mão à boca, abafando uma gargalhada. Um homem de óculos escuros balançou a cabeça divertido. Benedito sentiu o peso de todos os olhares sobre ele. Sentiu a humilhação tentando penetrar em seu peito. Mas ele já havia passado por muita coisa na vida. Preconceito não era novidade. Desrespeito ele conhecia bem. Respirou fundo. Eu gostaria apenas de sentar e esperar pelas pessoas com quem vou me reunir. Rodrigo cruzou os braços, avaliando. Ele podia expulsar aquele homem. Mas havia uma reserva no sistema. Se fosse um erro, poderia haver reclamações. Ele pensou rapidamente. Está bem, Rodrigo falou com desdém. Vou permitir que o senhor espere, mas vai sentar lá nos fundos, longe dos nossos clientes de verdade. Ele estalou os dedos para um garçom. Ricardo, leva ele para a mesa 23, aquela perto da cozinha. O garçom, um rapaz jovem, de uniforme impecável, acenou para Benedito segui-lo. Os dois atravessaram o restaurante em silêncio. Benedito sentia os olhares grudados em suas costas. Ouvia os sussurros. Que absurdo deixarem alguém assim entrar. Deve ser algum pedinte. Vai pedir comida e depois dizer que não tem dinheiro. A mesa 23 ficava em um canto escuro, perto da porta da cozinha. Toda vez que a porta se abria, vinha um calor intenso e barulho de panelas. Não havia vista, não havia decoração. Era onde colocavam as pessoas indesejadas. Benedito sentou-se, colocou o chapéu de palha ao lado, sobre a mesa. Suas mãos, ainda com traços de graxa sob as unhas, repousaram sobre o tampo de madeira. Ricardo, o garçom, ficou ali parado, sem oferecer o cardápio. O senhor vai querer algo enquanto espera? A pergunta veio carregada de ironia. Um café e uma água, por favor. Ricardo anotou com um suspiro exagerado e se afastou. Benedito ficou sozinho, naquele canto esquecido do restaurante de luxo, esperando. Mas ele não estava nervoso. Não estava com raiva. Ele sabia exatamente quem era, e em breve todos ali também saberiam. Ricardo voltou com uma bandeja. Colocou a xícara de café e o copo de água na mesa com um estrondo proposital. Um pouco de café derramou no pires. Ele nem se desculpou. Apenas se afastou. Benedito pegou a xícara. O café estava morno, requentado, mas ele bebeu em silêncio. Olhou para o relógio. 15 minutos para a reunião. Do outro lado do salão, Rodrigo conversava alto com os garçons. Seus olhos não saíam de Benedito. Inacreditável o que a gente tem que aguentar hoje em dia. Qualquer um acha que pode entrar em um lugar fino. Arnaldo, o garçom mais velho, riu nervoso. Uma cliente na mesa ao lado, uma mulher loira de óculos escuros, olhou para Benedito com nojo. Que falta de respeito. Devia ter vergonha. Rodrigo aproximou-se de um casal elegante. Peço desculpas pelo transtorno visual. Às vezes aparecem situações desagradáveis. O homem acenou compreensivo. Só não entendo como deixaram entrar. Pois é. Qualquer hora aparece um pedindo esmola. Risadas ecoaram. Benedito apertou a xícara, mas manteve o rosto sereno. Respirava fundo, controlando as emoções.
Quando te humilharem, filho, mantenha a cabeça erguida. A voz do pai ecoava em sua mente. Felipe, um garçom jovem, riu ao lado de Rodrigo. Chefe, olha a cara dele, não parece empresário. Empresário. Esse aí deve ter uma carroça, não uma empresa. Um grupo de homens de terno comentou em voz alta. O cara nem deve saber usar os talheres direito. Rodrigo voltou ao balcão, performático. Gente assim não entende o esforço para manter um ambiente de excelência. A gente estuda, viaja para aprender sobre vinhos. E aí vem um sujeito desses. Arnaldo perguntou, e se ele não conseguir pagar, chefe? O sorriso de Rodrigo ficou maior. Eu limpo as botas dele. Prometi, não foi? Mas isso não vai acontecer. Aquele homem não tem nem para pagar um cafezinho. Mais risadas. O restaurante inteiro observava Benedito. Ele era a piada da noite. Um senhor de bigode grisalho chamou Rodrigo. Vocês deveriam ter segurança na porta. Evitaria essas situações. Toda razão, senhor. Vou sugerir à diretoria. Ricardo passou perto de Benedito. E aí, vai querer o cardápio ou só vai ocupar espaço? Estou aguardando pessoas. Quando chegarem, faço o pedido. Ricardo revirou os olhos e saiu rindo. Rodrigo fez mais um ataque. Caminhou até Benedito com Felipe. Amigo, acho que você foi enganado. Foi vítima de um trote. Benedito ergueu os olhos. Eles vão chegar. Eu não posso deixar você ocupando a mesa para sempre. Benedito olhou ao redor. Metade das mesas estava vazia. Vejo que há mesas disponíveis. Rodrigo corou. Estou dando uma chance de você sair com dignidade antes que vire escândalo. Vou esperar. Rodrigo ajeitou o paletó com raiva. Quando seus amigos não aparecerem, você sai daqui arrastado. Os sussurros aumentaram. O clima estava elétrico. Benedito olhou o relógio. 3 minutos. Uma criança apontou para ele. Mamãe, por que aquele senhor está de chapéu? A mãe puxou sua mão. Não aponta. É falta de educação. Benedito sorriu levemente para a criança. 1 minuto. O celular vibrou. Era Marcelo. Eles acabaram de chegar. Benedito endireitou o chapéu ao lado, ajeitou a camisa. A porta de vidro se abriu. 3 homens entraram. Ternos impecáveis, pastas de couro, relógios brilhantes, postura de quem fecha contratos milionários. Rodrigo abriu um sorriso profissional. Boa noite. Bem-vindos ao Le Chateau. Tem reserva? O homem à frente, alto e de óculos, assentiu. Sim, Benedito Santos. Estamos aqui para encontrá-lo. O sorriso de Rodrigo congelou. Ele olhou para os executivos, depois para Benedito no canto escuro, e pela primeira vez naquela noite sentiu medo. Rodrigo piscou várias vezes, como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Sua boca abriu levemente, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou novamente para os 3 executivos impecavelmente vestidos. Depois, olhou para Benedito, que permanecia sentado no canto escuro. Não podia ser. Benedito Santos? Rodrigo repetiu, a voz saindo trêmula. O homem alto de óculos assentiu, impaciente. Sim, temos uma reunião marcada com ele às 19 horas. Estamos atrasados por causa do trânsito. Rodrigo engoliu seco. Sua mente trabalhava freneticamente. Talvez fosse outro Benedito Santos. Talvez houvesse um erro. Aquele homem de chapéu de palha e botas sujas não podia ser a pessoa que esses executivos procuravam. Os senhores têm certeza do nome? Benedito Santos? O segundo executivo, um homem mais jovem de terno cinza, franziu a testa. Claro que temos certeza. Viemos de São Paulo especificamente para essa reunião. É um contrato de fornecimento de vários milhões. Onde ele está? Rodrigo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Vários milhões. Contrato. Executivos de São Paulo. Felipe, que estava perto, também ouviu. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou para Rodrigo, esperando uma instrução, mas o gerente estava paralisado. O terceiro executivo, um homem de barba bem feita e gravata azul,
Olhou ao redor com impaciência. Moço, vamos perder tempo aqui ou vai nos levar até o Sr. Benedito? Rodrigo tentou recuperar a compostura. Ajeitou o paletó com as mãos trêmulas. Sua voz saiu engasgada. Claro, claro. É que... Vocês têm certeza que é... Ele? O homem de óculos perdeu a paciência. Jovem, não temos tempo para isso. Benedito Santos, fazendeiro, proprietário da fazenda Vale Verde, um dos maiores produtores de soja e milho do estado. Agora, por favor, onde ele está? Fazenda Vale Verde. Rodrigo conhecia esse nome. Já havia visto em reportagens. Era uma propriedade gigantesca, referência em tecnologia agrícola. O dono era... Não podia ser. Com as pernas bambas, Rodrigo apontou para o fundo do restaurante. Para a mesa 23. Para o canto escuro perto da cozinha, para onde ele havia mandado Benedito sentar. Ele está ali. Os 3 executivos olharam na direção indicada. E quando viram Benedito, seus rostos se iluminaram. Benedito! O homem de óculos acenou, caminhando rapidamente em direção à mesa. Benedito se levantou. Pegou o chapéu de palha e colocou-o sob o braço. Um sorriso discreto surgiu em seu rosto. Ele caminhou ao encontro dos executivos. Dr. Alberto, que bom vê-lo. Os 2 se cumprimentaram com um aperto de mão firme e caloroso. Os outros 2 executivos também se aproximaram, cumprimentando Benedito com respeito evidente. Benedito, esses são meus sócios, Dr. Renato e Dr. Carlos. Apertos de mão, sorrisos, tratamento respeitoso. O restaurante inteiro parou. O pianista errou uma nota. Garçons pararam com bandejas no ar. Clientes viraram-se para observar. A mulher de vestido vermelho deixou o garfo cair no prato, fazendo barulho. Rodrigo estava congelado no lugar. Seu rosto havia perdido toda a cor. Felipe, ao seu lado, estava boquiaberto. Dr. Alberto, o homem de óculos, olhou ao redor e franziu a testa. Benedito, por que você está sentado aqui nesse canto? Pedi uma mesa boa quando fiz a reserva. Benedito deu um sorriso leve, sem mágoa aparente. Ah, foi onde me colocaram quando cheguei. Dr. Renato, o mais jovem, olhou para Rodrigo com desaprovação. Como assim? Você é nosso parceiro de negócios mais importante. Devia ter a melhor mesa. Rodrigo sentiu todas as palavras como socos no estômago. Tentou se aproximar, o rosto agora tentando formar um sorriso profissional. Senhores, houve um mal-entendido. Eu não sabia... Quer dizer, Dr. Alberto o cortou com um olhar frio. Não sabia o quê? O nome estava na reserva. Sim, mas eu... Benedito colocou a mão no ombro de Dr. Alberto, interrompendo gentilmente. Não se preocupe, Alberto. Vamos apenas fazer nossa reunião. Podemos usar uma mesa melhor agora? Dr. Alberto ainda olhava Rodrigo com reprovação, mas concordou. Claro, vamos para a melhor mesa deste restaurante e vamos precisar de privacidade. Rodrigo rapidamente tentou recuperar o controle da situação. Ele estalou os dedos, nervoso. Felipe, a mesa central, a número 7, rápido! Felipe correu. Começou a arrumar a mesa central, a mais nobre do restaurante. Era a mesa com vista para toda a sala, com flores frescas sob o lustre principal. Benedito e os 3 executivos caminharam calmamente até a nova mesa. A cada passo, o silêncio no restaurante ficava mais pesado. Todos observavam. Todos haviam entendido. O homem de chapéu de palha, o homem das botas sujas, o homem que eles ridicularizaram. Era um empresário milionário. A mulher de vestido vermelho levou a mão à boca, envergonhada. Seu marido baixou os olhos, sem coragem de olhar. O grupo de 3 homens de terno, que haviam brindado zombando, estavam agora quietos como ratos. O senhor de bigode grisalho, que havia sugerido um segurança na porta, afundou-se na cadeira. Sua esposa o cutucou, sussurrando algo que o fez corar.
Arnaldo, o garçom mais velho, sentiu as pernas fraquejarem. Ele havia rido, havia zombado, havia concordado com todas as piadas de Rodrigo. Camila, a única que demonstrou compaixão, permitiu-se um pequeno sorriso discreto. Benedito sentou-se à mesa principal. Os 3 executivos sentaram-se com ele. Felipe trouxe cardápios novos, com as mãos tremendo. Rodrigo permanecia de pé, a poucos metros, sem saber o que fazer. Dr. Carlos, o de gravata azul, abriu sua pasta e tirou alguns documentos. Benedito, trouxemos o contrato preliminar. São 50.000 toneladas de soja para o próximo ano. O valor total é de 180 milhões de reais. 180 milhões. A cifra ecoou no restaurante silencioso. Algumas pessoas engasgaram com a bebida. Outras simplesmente ficaram em choque. Benedito pegou os documentos e começou a analisar com a naturalidade de quem faz isso todos os dias. Seus olhos, que pareciam simples, mostravam agora uma inteligência aguçada, uma experiência profunda. Os prazos de entrega estão de acordo com nossa capacidade, mas quero ajustar a cláusula de qualidade aqui no item 7. Dr. Renato assentiu. Claro, podemos revisar isso agora. Rodrigo, ainda paralisado, observava tudo. Sua mente não conseguia processar. Ele havia humilhado aquele homem, publicamente. Havia feito piadas. Havia prometido limpar as botas se ele conseguisse pagar. E agora descobria que Benedito não só podia pagar, como estava fechando um contrato de 180 milhões de reais. Felipe aproximou-se de Rodrigo, sussurrando desesperado. Chefe, o que a gente faz? Rodrigo não respondeu. Não conseguia. Sua garganta estava fechada. O peso da vergonha era esmagador. Dr. Alberto chamou Rodrigo com um gesto. O gerente se aproximou, curvado, submisso. Sim, senhor. Queremos privacidade. E vamos pedir várias coisas. Espero que o serviço agora seja impecável. Sim, senhor. Claro, senhor. Tudo será perfeito. Rodrigo afastou-se rapidamente. Seu coração batia descontroladamente. Ele olhou ao redor. Todos os clientes o observavam agora. Não com admiração, mas com julgamento. Ele havia se tornado a piada. Benedito, por sua vez, continuava tranquilo. Discutia cláusulas contratuais com os executivos. Apontava números, sugeria alterações, demonstrava um domínio completo do negócio. A cada minuto que passava, ficava mais claro. Benedito Santos não era apenas rico. Ele era inteligente, era respeitado, era poderoso. E ele havia sido tratado como lixo. A mulher loira de óculos escuros pediu a conta discretamente. Queria sair o mais rápido possível. Seu marido tentava evitar olhar na direção de Benedito. O grupo dos 3 homens de terno já não conversava. Comiam em silêncio, envergonhados. Até o pianista tocava mais baixo, como se tentasse desaparecer. Rodrigo foi até o banheiro. Trancou-se em uma cabine. Apoiou as mãos na pia e olhou para o espelho. Seu rosto estava pálido. Gotas de suor desciam pela testa. O que eu fiz? Ele sussurrou para si mesmo. O que eu fiz? Mas não havia volta. O estrago estava feito e o pior ainda estava por vir. Rodrigo voltou do banheiro tentando recuperar alguma dignidade. Ajeitou o paletó, enxugou o suor da testa com um guardanapo e respirou fundo. Ele precisava agir profissionalmente. Precisava minimizar o desastre, mas quando olhou para a mesa principal, viu algo que o fez paralisar novamente. Benedito estava rindo. Não era uma risada de zombaria, era genuína. Os 3 executivos também riam de algo que Dr. Alberto havia contado. Era uma cena de camaradagem, de respeito mútuo, de relação profissional consolidada. E Rodrigo percebeu. Aqueles homens admiravam Benedito. Não apenas faziam negócios com ele. Eles o respeitavam de verdade. Felipe se aproximou de Rodrigo nervoso. Chefe, eles pediram entrada, carpaccio para todos e o vinho mais caro da casa. Rodrigo assentiu mecanicamente. Então serve.
Mas, e o senhor? Vai lá falar com eles? Não, deixa eles em paz, só seja impecável. Felipe saiu apressado. Rodrigo ficou observando de longe, encostado no balcão, tentando se tornar invisível. Na mesa principal, a reunião prosseguia. Dr. Renato abriu uma planilha em seu tablet. Benedito, olha só esses números de produtividade da sua fazenda. Vocês estão 30% acima da média nacional. Como conseguem isso? Benedito inclinou-se para ver a tela. Investimento em tecnologia. Temos sistemas de irrigação inteligentes, análise de solo por satélite, drones para monitoramento. Não dá para competir no mercado atual sem inovação. Dr. Carlos balançou a cabeça, impressionado. E dizer que você começou com quantos hectares mesmo? 50, Benedito respondeu. Herança do meu pai, terra pequena, seca, difícil, mas eu tinha 20 anos e muita vontade de trabalhar. Dr. Alberto sorriu. E agora são quantos? 12.000 hectares. Um silêncio admirado. Doutor, Renato soltou um assobio baixo. De 50 para 12.000. Isso é construir um império, Benedito. É trabalhar todo dia, acordar às 4 da manhã, plantar na época certa, colher no momento exato, reinvestir cada centavo. Eu não herdei riqueza, construí. As palavras ecoaram no restaurante. Várias pessoas nas mesas próximas ouviram, e cada uma delas sentiu o peso da própria hipocrisia. Aquele homem que eles julgaram, que eles desprezaram, havia construído um império com as próprias mãos. Felipe chegou com o carpaccio, colocou os pratos com cuidado excessivo, com medo de errar qualquer detalhe. Suas mãos tremiam levemente. O vinho já vem, senhores. Dr. Alberto acenou, agradecendo. Quando Felipe se afastou, ele olhou para Benedito. E sua família, Benedito? Seus filhos vão continuar o negócio? Benedito sorriu com orgulho genuíno. Tenho 2 filhos. A Júlia está fazendo agronomia, quer modernizar ainda mais a produção. E o Pedro está estudando administração, vai cuidar da parte financeira. Eles vão levar isso muito além do que eu consegui. Que orgulho, Dr. Carlos comentou. Você está deixando um legado. Estou tentando. Meu pai me deixou 50 hectares e um conselho. Trabalhe duro, seja honesto, trate todos com respeito. Eu seguirei isso e vou passar para os meus filhos. Dr. Renato levantou o copo d'água em um brinde. Há homens que constroem ao invés de herdar. A Benedito Santos. Os outros 2 levantaram seus copos. A Benedito. Benedito agradeceu com um aceno de cabeça, humilde. Rodrigo observava tudo de longe, sentindo cada palavra como uma lâmina. Ele havia tratado aquele homem como escória. E agora descobria que Benedito era exatamente o tipo de pessoa que ele deveria admirar. Camila passou por Rodrigo carregando o vinho solicitado. Ela notou a expressão destroçada do gerente e sentiu quase pena. Mas não disse nada. Apenas seguiu até a mesa principal. O vinho, senhores. Ela colocou a garrafa na mesa, mostrando o rótulo. Chateau Margaux 2015. Dr. Alberto assentiu aprovando. Perfeito. Camila abriu a garrafa com habilidade e serviu uma pequena quantidade para Dr. Alberto provar. Ele girou o vinho na taça, cheirou, provou. Um sorriso apareceu em seu rosto. Excelente! Pode servir todos. Enquanto Camila servia, Dr. Carlos retomou a conversa de negócios. Benedito, além da soja, você disse que tem interesse em expandir para milho orgânico, certo? Isso. Vejo um mercado crescente. As pessoas querem saber de onde vem a comida, querem produtos limpos, sustentáveis. E eu tenho condições de oferecer isso em larga escala. Dr. Renato folheou alguns papéis. Temos contatos com redes de supermercados premium. Eles pagariam bem por um fornecedor confiável de orgânicos. Podemos conectar vocês. Seria excelente. Benedito pegou uma caneta e fez uma anotação em um pequeno caderno que tirou do bolso. Era um caderno simples, com capa gasta.
O mesmo tipo de caderno que ele usava desde os 20 anos, quando começou. Dr. Alberto observou o caderno e sorriu. Ainda usa papel, Benedito? Pensei que fosse tudo digital na sua fazenda. Benedito deu uma risada. Lá na fazenda é tudo tablet e computador. Mas nas reuniões, eu gosto do papel. Me ajuda a pensar melhor. Entendo perfeitamente. A conversa fluía naturalmente. Eles discutiram logística, prazos de entrega, certificações necessárias, valores de frete. Benedito demonstrava conhecimento profundo em cada aspecto. Não era apenas um fazendeiro, era um empresário completo. Em determinado momento, Dr. Renato perguntou sobre a roupa de Benedito. Desculpa a curiosidade, mas você veio direto do campo? Benedito assentiu. Estava consertando um trator. Problema no motor. Se eu não resolvesse hoje, amanhã ia atrasar a colheita de um setor inteiro. Quando vocês confirmaram a reunião, eu não tinha tempo de ir em casa trocar de roupa. Então vim assim mesmo. Dr. Alberto balançou a cabeça com admiração. Homem de verdade, mão na massa. Sempre fui assim. Não tenho vergonha do meu trabalho. Nunca vou ter. As palavras tinham um peso. Benedito não estava sendo defensivo. Estava apenas afirmando um fato. Ele era quem era e não se desculpava por isso. Felipe trouxe as entradas, colocou os pratos com cuidado extremo. Carpaccio de filet mignon, senhores. Dr. Renato provou e fechou os olhos, apreciando. Delicioso. Eles comeram conversando sobre amenidades, família, viagens, planos futuros. A tensão da reunião de negócios havia dado lugar a uma conversa entre conhecidos, entre parceiros. Rodrigo, ainda no balcão, observava cada detalhe. Ele viu quando Benedito pegou os talheres, usando-os com a habilidade de qualquer pessoa educada. Viu quando ele brindou com os executivos, a taça segurada corretamente. Viu quando ele limpou a boca com o guardanapo, com gestos naturais e apropriados. Tudo que Rodrigo havia zombado, a falta de classe, a falta de educação, era mentira. Benedito sabia se comportar. Apenas não estava vestido para a ocasião por uma razão legítima de trabalho. Arnaldo aproximou-se de Rodrigo com a voz baixa e carregada de medo. Chefe, acho que a gente fez besteira. Rodrigo olhou para ele com olhos vazios. Você acha? Eles parecem estar fechando um negócio enorme. 180 milhões de reais. Arnaldo engoliu seco. E a gente tratou ele como lixo, Rodrigo completou. A gente tratou ele como lixo. Um silêncio pesado caiu entre os dois. Não havia o que dizer. Não havia como consertar. Na mesa principal, Benedito estava de pé, apertando as mãos dos executivos. A reunião principal havia terminado. Então está fechado. Meu advogado revisa o contrato amanhã e a gente assina a semana que vem. Dr. Alberto apertou a mão com firmeza. Fechado. Vai ser um prazer fazer negócios com você, Benedito. O prazer é meu. Os três executivos se levantaram. Dr. Carlos olhou para o relógio. Benedito, precisamos voltar para São Paulo ainda hoje. Temos um voo às 22 horas. Claro, imagino. Obrigado por virem até aqui. Sempre vale a pena. Dr. Renato apertou a mão de Benedito mais uma vez. Você é um dos nossos parceiros mais importantes e mais confiáveis. Eles se despediram com acenos e começaram a sair. Mas antes de passar pela porta, Dr. Alberto se virou para Rodrigo, que estava petrificado perto do balcão. Jovem, sua voz era séria. Eu e meus sócios viemos aqui por indicação. Disseram que era um restaurante de primeira linha, mas depois do que presenciamos hoje, vamos repensar se voltamos. Rodrigo sentiu o chão desabar. Senhor, Não precisa falar nada. Já vimos tudo. E saíram. Benedito ficou sozinho na mesa principal. Pegou a taça de vinho e bebeu lentamente, apreciando. Olhou ao redor do restaurante. Todos evitavam seu olhar agora. E então, ele fez um gesto para Rodrigo. Moço,
Pode vir aqui, por favor. Rodrigo sentiu as pernas bambearem, mas caminhou em direção à mesa, cada passo mais pesado que o anterior. O momento da verdade havia chegado. Rodrigo parou ao lado da mesa. Suas pernas tremiam. O rosto estava pálido, úmido de suor. Ele tentou engolir, mas sua garganta estava seca como areia. Benedito olhou para ele. Não havia raiva nos olhos do fazendeiro. Apenas uma calma que, de alguma forma, era ainda mais assustadora. Pode trazer a conta, por favor. A voz de Benedito era serena, educada, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse sido humilhado publicamente há poucos minutos. Rodrigo assentiu, incapaz de falar. Fez um gesto para Felipe, que rapidamente trouxe a comanda. O garçom entregou o papel para Rodrigo, com as mãos tremendo. Rodrigo olhou para os números. O vinho sozinho custava R$3.000. O carpaccio, mais 1.500. As bebidas dos executivos, o café de Benedito, o total era de R$7.800. Ele estendeu a conta para Benedito, sua mão trêmula. Benedito pegou o papel. Olhou os valores sem pressa. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção, nenhum espanto com o preço, nenhuma hesitação. E então ele tirou a carteira do bolso. Era uma carteira simples, de couro gasto, nada ostensivo, nada que gritasse riqueza. Mas quando Benedito a abriu, Rodrigo viu o que havia dentro. Maços de notas, muitos maços. Benedito começou a contar, notas de R$100, uma após a outra. Ele separou com calma, sem pressa, como quem faz isso todos os dias. O restaurante inteiro observava. Não havia conversas. Apenas o som suave do piano e o tilintar discreto de talheres que pararam de se mover. 7.000. 7.500. 7.800. Benedito colocou o dinheiro sobre a mesa, notas novas, organizadas, mas ele não parou. Continuou contando. 8.000. 8.500. 9.000. Ele empurrou o dinheiro na direção de Rodrigo. R$9.000. Pode ficar com o troco. Para a equipe. R$1.200 de gorjeta. Rodrigo olhou para o dinheiro como se fosse uma serpente venenosa. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar as notas. Senhor, eu preciso dizer... Benedito ergueu a mão, interrompendo-o gentilmente. Não precisa dizer nada. Mas o que eu fiz foi baseado em aparências. Benedito falou, sua voz ainda calma. Você me julgou pela roupa que eu visto, pelas botas sujas, pelo chapéu de palha. Rodrigo baixou a cabeça, incapaz de encarar Benedito. A vergonha queimava seu rosto. Benedito continuou. Mas você não sabia de onde eu vim. Não sabia que eu estava trabalhando antes de vir para cá. Não sabia quem eu sou. O fazendeiro pegou o chapéu de palha que estava ao lado. Segurou-o com carinho, como quem segura algo precioso. Esse chapéu aqui você acha que é sinal de pobreza. Mas para mim é sinal de trabalho honesto. Essas botas você acha que são sujas. Mas elas estão sujas de terra que alimenta milhares de pessoas. Cada palavra era como um soco no estômago de Rodrigo. Minha camisa está manchada de graxa porque eu estava consertando uma máquina de R$500.000. Eu poderia ter mandado um funcionário fazer isso, mas eu prefiro colocar a mão na massa, porque foi assim que eu construí tudo que tenho. O restaurante estava em silêncio absoluto. Alguns clientes tinham lágrimas nos olhos. A mulher de vestido vermelho cobria o rosto com as mãos, envergonhada. Benedito se levantou, colocou o chapéu de palha na cabeça. Você prometeu limpar minhas botas se eu conseguisse pagar, não foi? Rodrigo sentiu o sangue gelar. Ele olhou para as botas de Benedito, ainda sujas de barro. Depois olhou para o próprio terno impecável. Sim, eu prometi. Benedito balançou a cabeça com um meio sorriso triste. Eu não vou aceitar que você faça isso. Rodrigo ergueu os olhos, surpreso. Porque humilhar você não vai me fazer uma pessoa melhor.
não vai apagar o que aconteceu e não vai mudar quem você é. Benedito deu um passo em direção a Rodrigo. Os dois ficaram frente a frente. O fazendeiro era ligeiramente mais baixo, mas naquele momento parecia gigante. Mas eu quero que você aprenda algo hoje. O que, senhor? Nunca julgue uma pessoa pela aparência. Nunca menospreze alguém pelo trabalho que faz. Porque dignidade não está na roupa que se veste, está no caráter que se carrega. Rodrigo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele não conseguia segurar. Eu sinto muito, senhor. Eu sinto muito mesmo. Benedito assentiu. Eu sei que sente. Mas não é para mim que você deve pedir desculpas. É para a próxima pessoa que entrar aqui vestida de forma simples. É para você mesmo, por ter se tornado o tipo de pessoa que julga os outros. Ele colocou a mão no ombro de Rodrigo. Um toque firme, mas não agressivo. A vida ensina, moço, às vezes de forma dolorosa, mas só aprende quem quer aprender. Benedito se virou e começou a caminhar em direção à saída. Cada passo dele era observado por todos no restaurante. O pianista havia parado de tocar. O silêncio era absoluto. Quando chegou perto da porta, Benedito se virou uma última vez. Ah, e só mais uma coisa. Rodrigo olhou para ele, ainda tremendo. A comida estava ótima, o atendimento da moça Camila também, mas o gerente, esse precisa melhorar bastante. E com isso, Benedito Santos saiu do restaurante Le Chateau. A porta de vidro se fechou atrás dele. Rodrigo ficou parado no meio do salão, segurando R$9.000 nas mãos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O restaurante permaneceu em silêncio por longos segundos. Até que, de uma mesa ao fundo, começou uma salva de palmas. Era a criança que havia olhado para Benedito com curiosidade. A mãe tentou segurar a criança, mas era tarde. E então, outros começaram a aplaudir. Devagar no início, depois mais forte, uma salva de palmas para um homem que não estava mais lá. Para um homem que ensinou uma lição sem precisar humilhar ninguém. Rodrigo abaixou a cabeça. E finalmente entendeu o verdadeiro significado de dignidade. Os aplausos cessaram lentamente. O restaurante voltou ao seu movimento normal, mas algo havia mudado. O ar parecia diferente, mais pesado, mais reflexivo. Rodrigo ainda estava parado no mesmo lugar, segurando o dinheiro. Felipe aproximou-se dele com cuidado. Chefe, você está bem? Rodrigo olhou para o garçom. Seus olhos estavam vermelhos. Não, Felipe, não estou. Ele caminhou até o balcão e colocou o dinheiro sobre a superfície de mármore. Com mãos trêmulas, separou a quantia da conta e o troco. Distribui esse troco entre toda a equipe. Todos vocês. Felipe pegou o dinheiro surpreso. Mas, chefe, isso é muito. Eu sei, mas vocês merecem e eu não mereço nada. Rodrigo tirou o paletó, dobrou-o com cuidado e colocou sobre o balcão. Depois soltou a gravata. O que você está fazendo? Felipe perguntou assustado. Vou para casa, Felipe. Preciso pensar. Preciso repensar muita coisa. Arnaldo, que observava de longe, aproximou-se. Sua voz era baixa, carregada de culpa. Chefe, a gente também errou. A gente riu. A gente zombou junto. Rodrigo balançou a cabeça. Mas eu comecei, eu dei o exemplo. E um gerente, um líder, ele não pode fazer isso. Ele precisa tratar todos com respeito, independente de quem sejam. Camila se aproximou com os olhos marejados. Eu queria ter defendido ele. Mas eu tive medo. Rodrigo olhou para ela. Você foi a única que olhou para ele com humanidade. Isso já é muito. Ele pegou suas chaves no bolso, olhou uma última vez para o restaurante, para as mesas elegantes, para os lustres de cristal, para os clientes bem vestidos. Sabe o que eu aprendi hoje? Rodrigo falou, mais para si mesmo. Que aparência não significa nada, que respeito não se compra com roupa cara, e que dignidade vem de dentro. Felipe colocou a mão no ombro do gerente. Você vai aprender com isso, chefe. Eu sei que vai. Rodrigo assentiu, sem muita convicção. Espero que sim. Ele saiu pela porta dos fundos,
deixando o restaurante para trás. Enquanto isso, Benedito dirigia sua caminhonete de volta para a fazenda. O rádio tocava uma música sertaneja baixinho. Ele olhou para o retrovisor e viu seu reflexo, o chapéu de palha ainda na cabeça, a camisa manchada, as mãos calejadas no volante, e sorriu. Não era um sorriso de vingança, era um sorriso de quem sabe quem é, de quem não precisa provar nada para ninguém. Ele pegou o celular e ligou para casa. Júlia, oi filha, papai tá voltando. Demorei um pouco, reunião foi boa, fechamos o contrato. Não tive problema nenhum, só reafirmei algumas coisas que eu já sabia. Ele pausou, ouvindo a filha falar. Sim, amanhã eu conto tudo. Agora quero jantar com vocês. Tá fazendo o que mesmo? Arroz, feijão e bife? Perfeito. É disso que eu preciso. Desligou o telefone e continuou dirigindo. As luzes da cidade ficaram para trás. À frente, apenas a estrada escura e a fazenda esperando. Quando chegou em casa, já era noite. A casa simples, mas aconchegante, tinha todas as luzes acesas. Júlia e Pedro correram para abraçá-lo. Pai, como foi? Benedito abraçou os dois filhos. Foi educativo. Sentaram-se à mesa. Arroz, feijão, bife, salada. Comida simples, feita com carinho pela esposa, Dona Maria. Então conta, como foi a reunião? Dona Maria perguntou enquanto servia. Benedito cortou o bife, mastigou devagar. Olhou para os filhos, depois para a esposa. Fechei o contrato. 180 milhões. Pedro quase engasgou. Pai, isso é gigante. Mas o que aconteceu antes do contrato foi mais importante. Júlia franziu a testa. O quê? Benedito contou tudo, cada detalhe. A humilhação, os olhares, os comentários, a promessa das botas, o pagamento, a recusa da vingança. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos de Dona Maria. Você fez a coisa certa, Benedito. Não respondeu com ódio. Ódio não constrói nada, Maria. Só destrói. Pedro olhou para o pai com admiração. Pai, eu teria perdido a cabeça. Teria xingado todo mundo. Benedito balançou a cabeça. E aí? O que você ia ganhar com isso? Satisfação momentânea? Não vale a pena, filho. A melhor resposta para o preconceito é manter a dignidade. Sempre. Júlia segurou a mão do pai. Você é meu herói, pai. Benedito sorriu emocionado. Não sou herói, filha. Sou só um homem que trabalha duro e tenta fazer o certo. No dia seguinte, Rodrigo acordou diferente. Olhou-se no espelho por longos minutos. Pensou em tudo que aconteceu. Em cada palavra de Benedito. Em cada olhar de desprezo que ele mesmo havia dado. Pegou o celular e escreveu uma mensagem para o dono do restaurante. Preciso conversar com o senhor. Sobre ontem, sobre mim, sobre mudanças necessárias. A resposta veio rápida. Já soube de tudo. Venha ao restaurante às 14 horas. Rodrigo chegou pontualmente. O dono estava sentado em uma das mesas tomando café. Senta, Rodrigo. Ele sentou, cabisbaixo. Eu estraguei tudo, não foi? O dono suspirou. Você cometeu um erro grave. Humilhou um cliente importante, aliás. Os executivos já cancelaram futuras reservas. Rodrigo fechou os olhos. Eu sei. E eu aceito qualquer punição. Mas... O dono continuou. Também sei que você percebeu seu erro e que está disposto a mudar. Isso conta. Rodrigo ergueu os olhos surpreso. Você vai ter uma chance, uma única chance. Vai fazer um treinamento sobre empatia, sobre atendimento humanizado. E vai mudar sua postura, completamente. Eu vou, senhor, eu prometo. E tem mais uma coisa. O quê? O dono deslizou um papel pela mesa. Era um endereço. Fazenda Vale Verde. Quero que você vá lá, pessoalmente, e peça desculpas para o senhor Benedito, cara a cara. Rodrigo pegou o papel. Suas mãos tremiam. Eu não sei se ele vai querer me ver. Então descubra. Mas você deve isso a ele e a você mesmo.
2 semanas depois, Rodrigo dirigiu até a fazenda Vale Verde. O trajeto foi longo e a cada quilômetro ele sentia o peso da culpa aumentar. Ensaiou 1000 vezes o que ia dizer, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Quando chegou, ficou impressionado. Portões modernos com sistema automatizado, plantações vastas que se perdiam no horizonte, máquinas de última geração trabalhando nos campos, silos gigantes, galpões organizados. Era outro mundo, um império construído com trabalho. Um funcionário o recebeu no portão. Posso ajudar? Eu vim falar com o Sr. Benedito. É pessoal. O funcionário falou no rádio. Depois acenou. Ele está no galpão principal. Pode ir lá. É aquele prédio azul. Rodrigo caminhou pelo caminho de terra. Passou por tratores, colheitadeiras, caminhões. Cada equipamento valia uma fortuna. E Benedito comandava tudo aquilo. Chegou ao galpão. A porta estava aberta. E lá estava ele, Benedito, com o mesmo chapéu de palha, a mesma roupa simples, as mesmas botas, consertando o motor de uma máquina enorme, as mãos sujas de graxa, o rosto concentrado. Rodrigo parou na entrada, respirou fundo. Senhor Benedito? O fazendeiro se virou. Reconheceu Rodrigo imediatamente, mas não demonstrou raiva. Apenas limpou as mãos em um pano e se aproximou. Oi, o que te traz aqui? A voz era calma, sem rancor. Rodrigo sentiu a garganta apertar. Eu vim pedir desculpas, de verdade, pelo que fiz, pelo que falei. Você não merecia nada daquilo. Benedito cruzou os braços avaliando. E você aprendeu alguma coisa? Aprendi que eu estava errado, sobre tudo, sobre julgar as pessoas, sobre o que realmente importa. Benedito assentiu lentamente. Então valeu a pena. Ele estendeu a mão. Rodrigo olhou para ela. A mão calejada, com calos de décadas de trabalho. A mão que construiu um império. E apertou com força. Obrigado por não ter me humilhado naquele dia. O senhor poderia ter feito, mas escolheu me ensinar. Benedito deu um meio sorriso. Humilhar não constrói nada, rapaz. Ensinar, sim. Rodrigo sentiu as lágrimas escorrerem. Eu vou ser diferente, eu prometo. Não promete para mim, promete para você mesmo e para as próximas pessoas que cruzarem seu caminho. Os dois ficaram ali, em silêncio por um momento. O barulho das máquinas ao fundo, o vento mexendo nas árvores, o sol da tarde iluminando a fazenda. Benedito apontou para a máquina. Tô consertando essa aqui faz 3 horas. Motor travou, mas eu vou resolver. Rodrigo olhou para a máquina complexa. O senhor mesmo conserta? Claro, eu sei cada parafuso dessa fazenda. Não dá para comandar o que você não entende. Posso ver? Benedito se surpreendeu, mas concordou. Pode. Rodrigo passou os próximos minutos observando Benedito trabalhar. Via a perícia, o conhecimento, a dedicação. E finalmente entendeu. Aquele homem não era rico por sorte. Era rico porque trabalhou como poucos, porque nunca desistiu, porque colocou a mão na massa todos os dias. Quando o motor finalmente ligou, Benedito deu um sorriso largo. Pronto, amanhã ela volta para o campo. Rodrigo aplaudiu, genuinamente impressionado. O senhor é incrível. Benedito limpou as mãos novamente. Sou dedicado. É diferente. Ele caminhou com Rodrigo até a saída do galpão. Apontou para os campos. Vê aquilo tudo? Começou com 50 hectares. Terra ruim, seca, mas eu tratei com respeito. Trabalhei com amor. E ela me devolveu em dobro. É inspirador. É vida, rapaz. É acordar cedo, trabalhar duro, respeitar as pessoas. Não tem segredo. Rodrigo estendeu a mão novamente. Obrigado, Sr. Benedito, por tudo. Benedito apertou a mão. Vai em paz. E lembra, nunca julgue um livro pela capa, nem uma pessoa pela roupa. Rodrigo assentiu. Caminhou de volta ao carro. Antes de entrar, virou-se uma última vez. Benedito estava parado na porta do galpão, chapéu de palha na cabeça, braços cruzados.
Um homem simples, um homem digno, um homem que ensinou mais em uma noite do que muitos ensinam em uma vida inteira. Rodrigo entrou no carro e partiu. Mas ele não era mais o mesmo. A lição havia sido aprendida e nunca seria esquecida. Meses depois, o restaurante Le Chateau mudou. Rodrigo implementou um novo código: respeito a todos, independentemente da aparência. Fez treinamentos com a equipe, mudou a postura e nunca mais julgou ninguém pela roupa. Benedito continuou sua vida, expandiu a fazenda, fechou mais contratos, ensinou os filhos. E sempre que alguém perguntava sobre aquele dia no restaurante, ele sorria e dizia: foi o dia que eu provei que dignidade não se veste, se carrega. Dignidade não se veste, se carrega. O Benedito provou que respeito não depende de terno nem de status, depende de caráter. Se essa história te fez pensar, deixa teu like agora para que mais gente lembre disso. E comenta aqui embaixo: você já foi julgado pela aparência? Compartilhe a sua experiência. Cada comentário é uma forma de mostrar que ainda existe gente que acredita em respeito, humildade e justiça. Teu apoio faz essa mensagem chegar mais longe.